Oi gente, meu nome é Adriana, esse é The Witch Tarot. O vídeo de hoje eu vou fazer uma reflexão sobre o Dia da Mulher, que foi no dia 8 de março, e sobre um dos períodos históricos mais turbulentos que a gente teve, que foi a Inquisição. Eu estava lendo algumas coisas sobre isso na semana passada, e eu quero fazer uma reflexão e um recorte sobre o que foi a Inquisição e o que isso impactou na vida de milhares de pessoas e milhares de mulheres que viviam naquela época. Todo esse período, quando a gente fala da parte da Inquisição, existiu, eu vou dizer assim, uns 300 anos antes de realmente começar a Inquisição de fato, foi se moldando a ideia do que era bruxaria, a ideia do que seria considerado heresia para a igreja. Então, quando a gente pensa na Inquisição, na execução de milhares de mulheres, a gente pode falar em torno de 40 a 60 mil pessoas que foram executadas nessa época. É como se a cama ela estivesse sendo preparada para o que realmente foi considerado bruxaria a partir do século XV. Por quê? Porque a gente tem uma ideia de que é só a partir do livro que foi escrito em 1487, que é o Maleus Maleficarum, é que realmente a bruxaria começou a ser vista com maus olhos. Sim, realmente ela começou, mas existiu também, eu vou dizer, uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas muito tempo antes disso. Então, assim, para a bruxaria ela começar a ser implementada como uma coisa do diabo, né, como uma coisa demoníaca, como uma coisa que levaria as pessoas para o inferno, não foi de um dia para o outro. Então, o que foi a Inquisição? A Inquisição ela foi um conjunto de tribunais criado pela Igreja Católica a partir da Idade Média para combater heresias, ou seja, pessoas que elas eram consideradas fora da doutrina oficial da Igreja Católica. Então ela começou no século XIII, mais ou menos, tá? E depois teve algumas versões diferentes, como a espanhola, portuguesa e também a inglesa. E todo o objetivo da Inquisição era proteger a fé cristã dos hereges, né? Dos bruxos, dos feiticeiros. E assim, vale lembrar que esse foi um período histórico que ele começou a ser moldado a partir do século XIII, mas que a Inquisição ela começou de fato a acontecer a partir do século XV, tá? E o que vale lembrar também? Antes aí do século XV, a igreja ela não tinha uma definição exata para o que era considerado bruxaria. Então, basicamente, o que era considerado bruxaria eram crimes de heresia, mas não existia exatamente uma definição do que era considerado heresia. Então, as coisas eram muito vagas. Já existiam alguns tribunais inquisitórios, já existiam algumas execuções aqui e ali, mas não tinha de fato uma definição exata do que era considerado bruxaria e de como combater isso. E assim, para a Inquisição acontecer nos moldes que ela aconteceu, a cama ela começou a ser feita muito antes, tá? Então, quando a gente começa a falar do século XIII até o século XV, a gente teve 2 séculos aí onde começou a ser implantada na cabeça das pessoas a ideia do que era bruxaria, a ideia de culto ao diabo, a ideia que as pessoas tinham em relação ao que era o sabá, por exemplo. Então, assim, eu tava lendo alguns textos, um livro muito interessante que tem me ajudado bastante nas minhas pesquisas é esse aqui, História da Bruxaria. Ele é muito interessante, ele mostra, assim, algumas figuras da época também. Vou até pegar aqui pra mostrar pra vocês, esse aqui, por exemplo. Então, assim, existia começou-se a criar um surto coletivo sobre o que era considerada bruxaria, sobre como que eram os sabás, sobre, por exemplo, as orgias que eram feitas, a execução de crianças, enfim, era tudo uma histeria coletiva e foi tudo sendo moldado na cabeça das pessoas, né, século por século, ano por ano, para aquilo que realmente começou a tomar forma a partir do século XV, que foi a Inquisição de fato, e que foi o período mais sombrio aí da caça às bruxas. Então as mulheres elas eram acusadas de fazer pacto com o diabo, usar magia, causar doenças nas pessoas, mas na verdade todas essas mulheres que eram acusadas de bruxaria, elas eram parteiras, elas eram curandeiras, mulheres que tinham a sabedoria ancestral de cura, muitas vezes mulheres independentes, mulheres viúvas, mulheres bonitas demais, mulheres feias demais, enfim, tudo começou a ser um motivo
para acusar as mulheres de bruxaria. Mas por quê? Porque, como eu falei para vocês, esse surto, essa histeria, ela não começou de uma vez. Ela começou a ser implantada ali durante 2 séculos. Então, quando começou de fato a caça às bruxas, as pessoas elas já estavam num surto coletivo. Por quê? Foram 2 séculos colocando essas ideias na cabeça das pessoas. Então, todo mundo andava com muito medo e todo mundo acusava todo mundo, porque se eu não acusasse alguém, eu poderia ser acusada, ou então eu poderia ir pro inferno porque eu estava colaborando com a bruxaria. Então, foi tudo muito a ignorância daquela época, junto com um surto coletivo, ocasionou realmente a morte de tantas mulheres inocentes. Vale lembrar também que muitas dessas mulheres que elas eram acusadas de bruxaria eram mulheres que não se encaixavam no papel social da época. Então, de repente, uma viúva que ela não queria se casar, ou uma mulher que ela não queria exatamente seguir os padrões, os dogmas da igreja, também poderia ser considerada uma bruxa e poderia também ser acusada. Então, assim, a Inquisição, acho que além do que ela foi, ela era também um período político. Ela foi também um momento muito político para a igreja, então era uma forma de controle. Se todas as pessoas, as pessoas que elas não estavam sendo controladas pela igreja, que elas não queriam ser controladas, elas não queriam viver sobre aquele dogma católico, elas eram um problema, então elas deveriam ser eliminadas. Então, lembra que eu falei para vocês que a partir do século XV realmente começou de fato a caça às bruxas, e antes disso a igreja ela não tinha um consenso sobre o que era considerado bruxaria? Isso começou a mudar a partir de 1487, quando foi escrito o livro Martelo das Bruxas, ou Maleus Maleficarum. Eu tenho uma cópia desse livro aqui. E esse livro ele é conhecido até hoje como a Bíblia dos Inquisidores, tá? Ele foi escrito por 2 inquisidores e existe até uma história obscura de que um desses inquisidores ele era apaixonado por uma mulher e essa mulher ela nunca deu bola para ele, e aí isso fez com que ele começasse a ter um ódio pelas mulheres. Enfim, a misoginia que a gente já conhece, que não é uma coisa inédita nos dias atuais. Então, ele começou a desenvolver esse ódio às mulheres, e aí ele começou de fato a escrever sobre o que era considerado bruxaria, tá? Então, assim, esse livro, pra quem quiser ler, eu indico muito. Ele é um livro extremamente misógino, a gente lê e realmente fica com ódio, porque hoje em dia parece absurdo as coisas que tem escrito ali, mas se a gente for parar pra pensar naquela época, isso era tudo muito normal, era tudo muito natural, e era a forma como se pensava sobre as mulheres, sobre a bruxaria. Tem até algumas partes, por exemplo, que eles falam que a mulher ela era muito mais sujeita a praticar a bruxaria, sujeita a se unir com o diabo, porque ela era mais ignorante que o homem. Então, assim, são coisas realmente que são absurdas, mas que são recorte daquela época. Então, é um livro que, historicamente, vale a pena ser lido pra gente entender esse período da história, que foi bem turbulento e bem obscuro. Então, assim, as mulheres que elas, basicamente, se elas eram bonitas demais, se elas eram feias demais, se elas eram viúvas, se elas eram ruivas, se elas tinham marcas, tudo isso era um motivo para ser acusada de bruxaria, tá? Então, se a mulher, ela tinha, sei lá, sinais pelo corpo, a loucura era tão grande que eles acreditavam que esse sinal era um seio que o diabo mamava. Então, assim, grotesco, é bizarro, mas era assim que funcionava, tá? E sim, a igreja, ela sempre foi uma instituição muito poderosa e muito rica, e parte da riqueza dela começou também a ser formada por conta da Inquisição. Por quê? Todas as pessoas que elas eram acusadas de bruxaria, que elas eram executadas, os bens dessa pessoa, uma parte ficavam para a igreja e uma pequena fração desses bens ficavam para a pessoa que acusou. Então, no final das contas, era uma coisa vantajosa você acusar alguém de bruxaria, porque uma parte desses bens ia ficar para mim, outra parte ia ficar para a igreja. Então, também era muito vantajoso para a igreja. Quanto mais mulheres fossem acusadas de bruxaria, mais bens a igreja ia ter. E não existia prova concreta de que alguém era de fato uma bruxa ou de que alguém estava cometendo bruxaria. Uma simples acusação, ela já era suficiente para fazer com que essas mulheres fossem executadas, para fazer com que essas mulheres elas passassem por sessões terríveis de tortura.
fazendo com que elas mentissem, com que elas de fato falassem aquilo que os inquisidores queriam ouvir, para elas não ficarem passando por torturas durante dias, durante semanas, tá? Existe um filme muito legal, depois eu vou deixar aqui na descrição, que se chama O Poço e o Pêndulo. Esse filme ele faz um recorte sobre o que foi a Inquisição na Espanha, tá? Então, existem algumas diferenças dos tribunais inquisitórios de países. A Espanha, do meu ponto de vista, foi o país mais cruel em relação à Inquisição, em relação à execução das mulheres, tá? Na Espanha, as mulheres eram executadas queimadas. Quem tomava a frente desse tribunal inquisitório era Tomás de Torquemada. Então, esse filme, por exemplo, Poço e o Pêndulo, ele fala sobre o Tribunal Inquisitório da Espanha, ele faz um recorte sobre Tomás de Torquemada, é também baseado no poema do Edgar Allan Poe, que chama O Poço e o Pêndulo, mas ele é interessante para a gente conhecer um recorte de como funcionava a Inquisição. Então, assim, mostra algumas coisas sobre tortura, mostra também como que as mulheres eram degradadas na Inquisição, então elas tinham que ficar nuas na frente de vários homens, que eram os homens santos da igreja, e ali eles examinavam literalmente todo o corpo dela, então assim, era uma humilhação gigante, tá? E Tomás de Torquemada, ele foi um inquisidor muito cruel, tá? E ele gostava de executar as mulheres queimadas, tá? Então, por isso que na Espanha, todas as execuções, elas eram feitas na fogueira, tá? Diferente da Inglaterra, por exemplo, onde as mulheres elas eram executadas enforcadas, porque na Inglaterra o crime de bruxaria, ele não era considerado um crime religioso. Então, por isso que dessa forma as mulheres elas eram executadas enforcadas e não queimadas como na Espanha. Mas cada tribunal, cada país teve uma maneira de lidar com as mulheres que eram presas acusadas de bruxaria. E ao todo foram executadas entre 40 a 60 mil pessoas, na sua maioria mulheres, mas alguns historiadores chegam a dizer que esse número vai para 100 mil. Então foi muita gente executada. A Inquisição, ela revela uma coisa importante, que a perseguição às mulheres, ela também refletia o medo da autonomia feminina. Então as mulheres que tinham conhecimento, voz ou influência, muitas vezes elas eram vistas como perigosas. Então a forma que a igreja criou para isso era silenciar essas mulheres, acusando elas de bruxaria. E aí eu tava pensando muito sobre isso em relação ao Dia da Mulher, porque se a gente for pegar séculos de história, as mulheres sempre foram perseguidas, as mulheres foram executadas, as mulheres foram silenciadas, e isso é efeito do machismo, é efeito do patriarcado que ainda existe na nossa sociedade. E quando a gente fala do resgate da bruxaria, a gente vem falar desse resgate que é o resgate à autonomia feminina, que é o resgate aos saberes antigos, que é o resgate à liberdade, que é o resgate a fazer aquilo que quer fazer sem ninguém impondo, é o resgate à liberdade feminina. E hoje a gente vê um resgate desse sagrado feminino, junto com a espiritualidade, junto com o tarô, junto com a questão da conexão da natureza. E a gente tem que lembrar também que toda essa história da Inquisição, toda essa história de perseguição, ela também é um lembrete para a gente honrar todas as mulheres que vieram antes da gente. Então, assim, se hoje, por exemplo, a gente tem autonomia para fazer aquilo que a gente quer fazer, se hoje, por exemplo, eu tenho autonomia para estar gravando esse vídeo e para falar sobre esse recorte histórico, é porque muitas mulheres foram executadas, muitas mulheres sofreram, muitas mulheres foram silenciadas para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então, por que eu quis fazer esse vídeo? Por que eu quis fazer esse recorte? Para a gente não esquecer do que as mulheres passaram antes da gente, do que as mulheres passaram em nome de Deus, do que as mulheres passaram pela ganância dos homens, do que as mulheres passaram pela raiva masculina, pelo machismo, pela misoginia. Para que a gente nunca esqueça o que foi a Inquisição, o que foi esse período histórico, esse período turbulento que tentou silenciar milhares de mulheres. E para a gente não esquecer também que a bruxaria é justamente esse resgate ao sagrado feminino, aos saberes e à nossa autonomia. Porque quando a gente fala de bruxa, quando a gente fala de bruxaria, não é uma religião, é uma filosofia.
e é um resgate a esses saberes, a essa autonomia e a essa liberdade feminina. Tudo que eu disse aqui é com base em coisas que eu venho estudando, tá? Então, assim, eu não sou historiadora, eu não tenho um profundo conhecimento sobre esse período histórico, então eu quero deixar isso bem claro aqui. Se eu tiver falado alguma coisa errada, enfim, alguém pode me corrigir também. Eu quis deixar realmente alguma reflexão sobre o Dia da Mulher e sobre esse período inquisitório, tá? E se você gosta desse tipo de conteúdo, já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, para você curtir esse vídeo, para você compartilhar esse vídeo, se foi interessante para você, se fez sentido. Também posto sempre conteúdos desse tipo, relacionados à história, bruxaria, tarô, espiritualidade, esoterismo. E é isso. Agradeço aí a quem ficou até o final. E que esse vídeo sirva de reflexão não só para o Dia da Mulher, mas para todos os dias. Como a nossa luta ela não acabou, como essa luta ela continua e como a gente tem que de fato ter que encarar várias inquisições ao longo da nossa vida.